estadual ou municipal também não desenvolve ações que tenham capilaridade o suficiente para a superação dessa questão. Nesse sentido, provocados pela falta de mídia especializada em arte, pela baixa atenção dada pela mídia local às pautas culturais, a gente chamou esse espaço de debate sobre comunicação popular e cultura. Esse será um momento de troca de experiências, de mapeamento de problemas ainda não identificados e uma contribuição para a construção de estratégias coletivas para resolver os nossos problemas. Então, quero saudar agora as pessoas que a gente convidou para poder compor esse espaço. Né? A gente está aqui com Marcelo Argolo, Thalita Singer, perdoe se eu estiver falando errado, Daima Stein, Eric Tadeu e Amanda Maia, certo? Então, a gente vai começar aqui, a proposta é realmente fazer uma roda de conversa, ainda que a gente tenha essas pessoas para a mesa, a gente vai ter espaço para que todo mundo possa falar, como foi dito, a ideia é que a gente socialize nossas questões e possa encontrar estratégias para isso. Então, sem mais delongas, eu quero agora franquear a palavra para as pessoas que eu acabei de apresentar. Então, por gentileza, aqui a gente vai fazer uma rodada de 3 minutos de apresentação, certo? Vamos fazer assim nessa dinâmica, uma rodada de 3 minutos de apresentação com as considerações iniciais, né, para o debate, e aí, à medida que essas considerações forem sendo apresentadas, a gente vai articulando esse debate. Então, para situar também a galera aqui do que a gente socializou com as pessoas, a gente está partindo da questão de como integrar as necessidades de agentes culturais de alcance local com as dinâmicas contemporâneas de comunicação, pautadas por Big Techs e essa intensificação das bolhas de alcance. Né? Então, pensando numa estratégia de comunicação popular, como que a gente pode articular, assim, uma melhor difusão dos nossos trabalhos, certo? Então, alguém se voluntaria a começar o tema, pode como ocupando esses 3 minutos da maneira como bem entender, com essa apresentação, as considerações iniciais sobre o debate, sobre o tema. Muito boa noite e muito bem-vindas todas as pessoas. Posso começar, Rafa? Pode ficar à vontade. Eric Tadeu, boa noite a todos, todas, todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Dar uma saudação especial para você, como a pessoa que aqui neste território está fazendo esse trabalho belíssimo, para a Alice, que teve a sensibilidade de, primeiro, me convidar, e depois, quando ela conheceu a minha história, ela falou, Eric, venha para a mesa. Aí claro, eu aceitei de pronto e estou muito feliz por isso. Quem não me conhece, meu nome é Eric Tadeu, eu moro em Itabuna, trabalho com cultura desde os 10 anos de idade, atualmente estou com 46 anos. Tenho uma cultura na alma, não só porque eu estou num território que respira cultura, mas porque eu tenho aqueles que vieram antes de mim, que me ensinaram a fazer cultura da maneira como eu faço hoje, né? E a cultura que eu faço é diferenciada de tudo que se vê por aí, porque eu não tenho uma linguagem cultural apropriada. Eu não sou exatamente do teatro, eu não sou exatamente músico, eu não sou exatamente ator, eu sou que gosta de divulgar coisas culturais. Ou seja, nessa parte de comunicação, posso dizer que, modéstia à parte, com muita humildade, posso falar com bastante propriedade, tá? Morando na terra onde Jorge Amado nasceu, então vocês podem imaginar, né? O que é cultura para uma cidade que foi o berço de Jorge. E vou dividir com vocês um pouco aqui a minha caminhada, as minhas inquietações sobre esse tema que foi trazido para cá, que é a cultura, tá? Olha só, a minha história, acho que como a de muita gente que está aqui, quase todo mundo que está aqui, começou cedo, como eu já disse, com 10 anos de idade. A gente parece que se reconhece na cultura muito cedo, quando a gente vê coisas na televisão, quando a gente pensa que quando a gente reconhece que a gente gosta de ouvir rádio, quer aprender um instrumento musical, isso acontece muito cedo, né? Então, com 10 anos, eu já estava mergulhado no mundo da cultura, né? Com 10 anos de idade, eu fiz jornal de bairro, para o público infanto-juvenil, que tinha a minha idade naquela época, porque naquela época não tinha um jornal em Itabuna,
que trouxesse notícias para crianças e adolescentes, que foi interessante para crianças e adolescentes, um jornal chamado Gazeta Mirim, que era circulação semanal e teve 75 edições, tá? Depois disso, eu tive uma experiência na Rádio Jornal daqui de Itabuna. Passei pela TVI, TV Itabuna, é um canal fechado de televisão que tem aqui na cidade, produção de eventos, assessoria de comunicação, assessoria de cultura, poesia, teatro, e como eu sou servidor público concursado da Prefeitura de Itabuna, eu também passeio muito pelos corredores do poder público aqui na cidade onde eu vivo, onde eu moro, onde eu nasci, tentando fazer a máquina girar a favor da cultura. E estou nessa pegada até hoje. E é aí que mora, talvez, o nosso primeiro questionamento. Como é que a gente fala de cultura, se eu passar dos 3 minutos, gente, mas eu peço para vocês terem um pouquinho de paciência para a gente tentar completar. Tá. Como é que a gente fala de cultura? Também, depois vai rodar, qualquer coisa a gente volta a palavra, mas também conclua. Pronto, tranquilo, perfeito, ok. Como é que a gente fala de cultura de um jeito que ela chegue para todo mundo? Que ela não que ela não ressoe como se fosse alguma coisa distante da gente, que seja realmente um espelho que reflita a vida das pessoas, a vida do povo. A gente sabe que a mídia tradicional, e por mídia tradicional a gente grandes conglomerados, televisão, rádio, TV, enfim, muitas vezes só enxerga a cultura quando ela é um grande espetáculo, um produto para ser vendido, comercializado. E, para além disso, nós temos centenas de artistas, grupos de capoeiras, mestres de bois, cordelistas, artistas de rua, que fazem a cultura pulsar no dia a dia das nossas praças e vielas, ruas, bairros, comunidades. Esses, infelizmente, parecem, tá, gente? Apenas parecem que eles estão no silêncio. Eles não estão no silêncio. Eles estão lá, nas suas comunidades, fazendo os seus trabalhos, né? Talvez uma paráfrase que funcione para isso que eu estou dizendo seja o Encantarte aqui em Itabuna, comandado pelo Egnaldo França, que eu acho que muita gente. Então, comunicação popular, para mim, é justamente o contrário dessa coisa enviesada para um grupo específico, um grupo, né, como o Encantarte, que atua no bairro Pedro Jerônimo e Itabuna, e fica nessa bolha, digamos assim. Então, não é sobre... e também não ao mesmo tempo, é um paradoxo, porque ao mesmo tempo que essa cultura popular, que essa comunicação popular, ela não deve ser somente para quem está envolvido diretamente mais perto, mas também não é sobre ter milhões de seguidores e viralizar. Cultura e comunicação é um tecer redes, é sobre garantir que a Dona Maria, que faz o melhor acarajé que tem na cidade, conhece todas as histórias das pessoas que vivem ali, seja tão valorizada e ouvida quanto o grande artista que passa na televisão. Já fui professor de redação aqui em Itabuna, em Itabuna, da Vitória. E eu era, na época eu tinha 22 anos, professor de redação, conversando com jovens tentando entrar, naquela época, através de vestibular, em cursos de universidades. E eu sempre trabalhava com os meus alunos, com os meus estudantes, que a melhor redação é aquela que fala com o coração, com a verdade de quem escreve. A comunicação popular, Rafa e amigos, é essa redação, só que feita de maneira coletiva. É a nossa narrativa, contada pela nossa voz, com os nossos sotaques, com o som dos nossos tambores. Talvez o grande desafio que a gente tem aqui para debater é como fazer essa comunicação comunitária, essa conversa de vizinho, no mundo dominado pelas grandes plataformas e por essas bolhas que nos separam em grupos, também aquilo que eles querem. É uma contradição, inclusive. As redes sociais prometem conectar o mundo e todo mundo, mas isola do seu público real, público maior.
né? Às vezes isola até da sua própria comunidade. O algoritmo não entende o valor cultural de um samba de roda, não entende, ele entende engajamento, entende quantas visualizações um vídeo teve. E aí, como é que a gente faz para não ter nesse jogo? Como daqui de Itabuna, essa experiência, e desde 2007, se eu não me engano, essa experiência, ela mostrou que o poder público, seja ele municipal, estadual, federal, sozinho, eles não dão conta dessa capilaridade. E aí, a Bom, gente... é, Oi, Luiz, licença, fala, desculpa, fala. não, desculpa interromper, mas só para a gente poder socializar a fala um pouco mais, Sim, depois a gente vai girando, a gente vai fazendo outras considerações, mas só para a gente partir perfeito. dessa rodada, para considerações iniciais, né, quem quiser colocar suas questões sobre a questão que a gente está debatendo, ampliar o debate, e aí a gente vai Pronto. franqueando a palavra, circula primeiro entre as pessoas convidadas, depois a gente abre para o chat. Inclusive, quando acabar a palavra aqui da galera, vocês podem já ir se inscrevendo no chat também, a gente vai seguindo a mesma dinâmica de falas de 3 minutos, beleza, gente? Então, vocês já podem ir se inscrevendo no chat também, tá? Então, Érico, mais uma vez, me desculpe, e agora... Não, Quem se... tranquilo, tranquilo. Posso ir, então? Fica à vontade. Obrigado, gente. Boa noite. Queria agradecer aqui Augusto, que me chamou aqui pessoalmente para essa roda. Parabenizar vocês pela iniciativa. Eu acho que a gente está tendo aqui nessa noite um grande exemplo, né, de como agir de forma cooperativa na cultura, de forma popular também. Eu acho que o grande desafio que a gente tem no modo como a comunicação, esse termo amplo e pouco, eu costumo dizer assim, poucas palavras comunicam tão mal quanto comunicação, né? Que ela tenta abarcar tanta coisa que acaba não trazendo uma ideia muito fechada. Então, acho que o grande desafio que a gente tem enquanto comunicadores populares é como é que a gente sai da mediação dos algoritmos, né? Então, dito isso, queria, né, me apresentar aqui, eu acho que esse é um ponto que a gente deve discutir mais para frente, mas enfim, eu sou Marcelo, eu sou jornalista de formação, tenho uma carreira muito ligada ao mercado da música, assim, já trabalhei com artistas de diferentes esportes, fiz uma pesquisa no mestrado em comunicação na UFRB, quando eu conheci Augusto, em 2019, morando em Cachoeira, lá estudando na UFRB. Fiz uma pesquisa sobre a música negra da Bahia, mais especificamente a música negra de Salvador, a cena que estava que eclode com o sucesso do Baiana System e que consegue criar redes que vão potencializando outros artistas, e a gente vai vendo novas gerações dessa música baiana que vai superar o estereótipo do Axé Music ganhando forma. E fico à disposição aqui para a gente conversar bastante sobre essas questões. Muito agradecido, Marcelo, muito agradecido. Posso pegar essa cola? Fica à vontade. Queridos, obrigada pelo convite. Eu sou Thalita, sou professora da UNEB em Juazeiro. Augusto me mandou uma mensagem. Eu não fui professora de Augusto, mas dei aula no FRB enquanto ele estava lá. Dei aula para Marcelo, não sei se Marcelo lembra, na UFBA. Eu sou jornalista e sou produtora cultural e comecei a trabalhar com produção cultural em 2005, nessa primeira onda dos festivais independentes com financiamento para a cultura. Então, acho que eu tenho uma perspectiva, assim, né, de muitos anos, de ver que o setor de financiamento se desenvolveu muito, porque a gente está falando, né, de uma série de aportes financeiros que agora a gente tem acesso, e que principalmente a música independente, ou a música alternativa,
ou essa música, né, que não é comercial, não tinha, porque você não tinha acesso às gravadoras, você não tinha público consolidado, você não ia fazer show, você não ia vender disco, o que você vai fazer? E que os dilemas dessa divulgação de comunicação não mudaram muito. Se, há 20 anos atrás, a gente não tinha dinheiro para fazer material gráfico, outdoor, as coisas que, né, panfletagem, agora a gente tem dificuldade de se inserir nas redes, ainda que a gente esteja inserido nas redes, assim. Né? Marcelo falou disso da gente tentar driblar o algoritmo, eu acho que a gente nem consegue, porque lembra que a gente leu e concordou com os termos de uso, de que essas redes funcionam assim, mas eu acho que a gente está nessa perspectiva de tentar imaginar como é que a gente chega nas pessoas, apesar dos algoritmos. Né? Eu estou aqui em Juazeiro e a minha linha de pesquisa agora é muito tentar imaginar como é que a gente produz informação que chega nas pessoas, porque, com certeza, aí tem uma rede super estruturada de blogs que só publicam notícias sobre crime e que tem uma condição de acesso enorme. Então, será que a gente conseguiria distribuir a informação que a gente acha que as pessoas merecem receber nessas plataformas que já existem? Porque uma vez a gente queria desconstruir o sistema e aí vieram as redes sociais e parecia que era o nosso jeito de driblar a Globo. E, de repente, a gente descobriu que essa rede social é pior que a Globo, né? É mais concentrada, é mais difícil da gente ter acesso. Então, eu acho que vai passar muito por essas estratégias de formiguinha, uma coisa, né, de pensar como é que a gente hackeia por dentro, como é que a gente toma conta de dentro. Então, obrigada pelo convite, vamos conversando. Oi, gente, boa noite. Boa noite a todas, todos e todos. Também é uma grande alegria para mim estar aqui, eu sou a Amanda. Fiquei bem atenta à questão dos 3 minutos, né, dessa fala inicial, dessa pergunta provocativa, e aí eu preparei, assim, uma pequena fala de 3 minutos. Eu quero agradecer, inclusive, a Alice, a Rafael, a Augusto, pelo convite para participar dessa live, dessa cooperativa que é, para mim, extremamente fundamental. Desde a primeira vez que eu ouvi, eu achei sensacional e estou aí colada e super entusiasta de que isso cresça, porque o sul da Bahia está tendo aí um momento um tanto quanto revolucionário até. Mas, me atendo aos 3 minutos, me apresentar formalmente, eu sou uma artista afrodiaspórica, eu sou educadora popular e agente territorial de cultura, sou mestre e bacharel em artes cênicas pela UFBA, né? Também lecionei na UFBA durante 4 anos como professora substituta de teorias do teatro, pesquisa e direção teatral. Minha vida toda é feita de arte, coletividade, escuta de território, e é sobre isso. E aí eu penso que quando a gente fala de comunicação popular e cultura, a gente está falando necessariamente de pluralidade, de diversidade e de vozes que não cabem em um único formato, né? A comunicação popular, ela precisa nascer do chão, das necessidades e das potências de cada comunidade. Ela também acontece fora do mundo digital, né? Ela acontece no mural da associação de bairro, na rádio comunitária, no boca a boca, na feira, no sarau, na roda de capoeira, né? Tudo isso também é comunicação popular e cultura, né? Quando a comunidade se reconhece ali. Porque sobre comunicação popular, a grande questão é a comunidade se reconhecer, né? Aqui no território onde eu estou aqui em Serra Grande, que é esse lugar meio urbano, meio rural, que fica entre Itacaré e Ilhéus, a gente tem experiências muito diversas, né, nesse território. Por exemplo, a gente tem o Sarau Boca Acesa, né? Muito se ouve falar na mídia geral sobre o Sarau de Serra Grande, que é muito mais uma feira, bem burguesa, bem comercial, eu diria, mas existem outras iniciativas que dialogam com comunidade dentro desse território. O Sarau Boca Acesa, por exemplo, é uma iniciativa que é tocada pelo Ponto de Cultura Guilda Nance, do qual eu faço parte,
e que trabalha com ativismo autoral, né? É um chamado mesmo, que a gente já está na 33ª edição, para que cada pessoa crie, com o microfone aberto, a sua fala, a sua poesia, a sua música, e mostre coisas que estão fora da perspectiva de mercado, mas que precisam também ter voz. Um outro exemplo é a Feira Cultural Comunitária de Economia Solidária Saberes e Sabores, que é uma iniciativa que acontece semanalmente aqui, criada por mulheres de um bairro aqui de Serra Grande, que é o Bairro Novo, que é um bairro periférico e ribeirinho ao mesmo tempo, né? E que é completamente esquecido pela gestão municipal. E que se tornou um espaço também de comunicação, porque é onde um microfone também aparece para informações sociais, né? Para discutir questões de cidadania, né? E de uma comunicação viva mesmo. Então, quando a gente pensa em integrar essas práticas locais com as dinâmicas contemporâneas das big techs e da lógica das bolhas digitais, como foi a pergunta provocadora, eu penso que a gente precisa de equilíbrio. As plataformas digitais, elas podem ampliar vozes, mas elas não podem ser o centro da ação dentro da comunicação popular. O caminho está em usar as redes como ferramenta de circulação, mas sem perder a raiz do trabalho orgânico no território. E isso significa também fortalecer um aspecto dentro da comunicação popular, que é a educomunicação, que é esse misto de educação com comunicação, para formar agentes culturais, multiplicadores, capazes de traduzir a linguagem comunitária para os meios digitais, né? Capazes de dar conta dessa lacuna que existe entre esses dois universos, né? Sem se submeter totalmente às lógicas de mercado, mas usando estrategicamente para viabilizar o que já pulsa vivo dentro da comunidade. É isso, por enquanto, minhas considerações iniciais. Daimar, a gente não está conseguindo te ouvir. Tá tendo alguma. Ainda não. Tenta, tenta sair e voltar de novo da sala, porque eu acho que você tirou o fone e ainda não mudou a configuração. Tá meio mudo aí. Tá um pouco mudo mesmo. Gente, só para, enquanto a gente acertar isso, só para lembrar também aqui que a gente está rodando uma lista de presença, beleza? Essa lista, além de registrar a presença no encontro em si, a gente tem usado isso para entender melhor, né, quem são as pessoas que têm acessado a cooperativa. Conseguir ampliar um pouco mais o mapeamento que a gente tem feito sobre agentes, grupos, projetos culturais no território, né? Então, chega ali no chat, dá uma pescada nesse link do Forms e se inscreve aí. No mais, Daimar, se joga. Tô falando certo seu nome, me desculpe. Tá assim, tá um pouquinho melhor agora? Tá dando para escutar direitinho? Perfeito, então. Agora vai. Agora sumiu de novo. Não entendi. Agora vai e não foi que houve. Como estava antes, agora eu acho que você vai precisar sair e voltar de novo. Tava dando para te escutar de boa antes de você colocar os fones, tava rolando. Ainda não voltou.
Dar boa noite também para a galera que está chegando aqui no chat. Aí dá para perceber que mas tem muita gente conhecida, mas também pessoas assim que eu ainda não conheço, que eu não estou reconhecendo aqui pelo nome. Bem-vindas todas as pessoas. Estou vendo uma galera aqui que é mobilizadora também, então vamos se ligar aqui no debate. Eu acho que tem uma turma boa assim para trazer problemas, assim, inclusive, né? Ampliar as questões. A gente parte de uma, mas vamos tentar falar de o máximo possível. Eu acho que agora vai, hein? Gente, é só comigo? É só comigo? Eu acho que não é possível. Ah, bom, mas se já tiver alguém também que queira fazer alguma fala, que queira interar, assim, alguma das pessoas que já falou também, pode retomar a fala, a gente pode ir dando, né, dinamizando aqui o papo também. Ele chega mais assim que puder. Vai lá. Então, vou lá para a gente seguir na conversa, né? Primeiro, valeu, galera, agradecer aí todo mundo que colou, né, que topou, tanto a galera que está aí, que chegou, né, de forma geral, quanto as pessoas que eu fiz o convite pessoal, né, que foi a Thalita, o Marcelo. A gente tinha também pensado, a gente tentou trazer essa pluralidade, assim, de atuações, né, e de perspectivas, mas pessoas que se comunicavam, que a gente não sabia exatamente se identificavam como comunicadores e comunicadoras populares, mas que tinham alguma atuação nesse campo da cultura, né? Tinham uma interface com isso, assim, e poderiam compreender, contribuir com esse debate. A gente chamou também duas pessoas que tinham atuação mais em rede social mesmo, assim, que não puderam, coincidentemente, as duas pessoas que a gente chamou não puderam participar, mas a ideia é essa, assim, porque a gente sabe, né, todo mundo, a gente entende quais as dificuldades, né, acho que Thalita falou muito bem sobre isso, assim, além de violência, os blogs se interessam muito por política, ou melhor dizendo, assim, fofoca política, né, então, porque o vereador X, Y, Z, o deputado, não sei quem, é, é, e isso, assim, as redes sociais, essa coisa que, essas bolhas, né, tipo, dialogo com muita gente, assim, sei lá, minha dentista, eu estava conversando com ela outro dia, e ela, interessa, já encontrei com ela, assim, em espaços, né, de eventos em Ilhéus, por exemplo, e ela fala, conversando, ela falou assim, pô, você trabalha com isso, como é que eu acesso isso? Tipo, eu não fico sabendo, sabe, às vezes a gente apresenta trabalhos nossos, e as pessoas falam, pô, isso é em Itabuna? Tipo, sabe, tipo, existe isso em Itabuna? Eu falo, pô, existe. Então, em que medida, assim, é da pessoa tentar buscar outras referências, ou em que medida a gente que não consegue comunicar o que, sabe, é isso, assim, que a gente não sabe o que, exatamente qual é, sabe, a gente entende as questões, mas, e aí a ideia desse encontro e da Tauaré é tentar preencher essas lacunas, sabe, criar estratégias, quais estratégias são essas para a gente superar essas questões, então, é um pouco isso, assim, também, né, essa coisa desse encontro, que eu acho que já falava, mas são, né, um recorte de questões, de problemas, e a gente tentar localizar isso e construir coletivamente estratégias, né, para superar isso. Marcelo, eu vi que você levantou a mão, mas eu acho que agora a Daima consegue falar, então daqui a pouco aí já coloca você na sequência, você já pode ir emendando sua fala também junto. Fica à vontade. Vamos lá, primeiro de tudo testando, eu conectei no computador, vamos ver se dessa vez vai, porque o celular, eu não sei que bizarrice aconteceu com ele, porque ele simplesmente se recusou a funcionar, eu testei ainda com o Meet mais cedo, antes de começar a reunião, eu testei para ver se estava tudo funcionando, parecia que está tudo funcionando. É sempre na hora, quem sabe faz ao vivo. Mas vamos lá, 3 minutinhos para fazer a apresentação. Meu nome é Daimar Stein, eu sou nascido e criado e vivi a vida inteira aqui na região Grapiúna, nasci em Ilhéus, vivi a vida inteira aqui na região Grapiúna, morei a maior parte da minha vida em Ilhéus, me mudei para Guararema, passei um tempo em Guararema, atualmente moro em Itabuna. Sou formado, recém-formado em comunicação social, rádio e TV, né, pela UESC, na região, e atualmente sou jornalista, escrevo para o Jornal Futuro,
sou militante comunista, esse é o nosso jornal político, que a gente faz o trabalho de divulgação, de denúncias, é um espaço aberto que eu escrevo aqui na região, é um espaço aberto que a gente tem para denúncia, luta sindical, luta de movimentos populares, e para fazer esse trabalho político em geral aqui na região, de mobilizar, de divulgar, de denunciar o que tem acontecido por aqui. Hoje, por exemplo, a gente lançou no Instagram do jornal a cobertura da manifestação dos trabalhadores da EMASA, que aconteceu nessa terça-feira agora, e eu tenho feito esse trabalho em geral, especialmente voltado para a cultura aqui na região, por ser a minha área. Eu sou cria da Rádio UESC, estagiei na TV UESC por um ano, tive esse processo de um trabalho jornalístico dentro do meu curso, especialmente essa experiência dentro dos projetos de extensão do meu curso, e a partir disso fui começando a tentar desenvolver isso mais aqui na região. Na época que eu morava em Ilhéus, eu sempre estive muito afastado dos movimentos sociais, dos movimentos de cultura, desse trabalho prático nas ruas. E quando eu me mudei para Guararema, eu conheci o trabalho do pessoal da Casa de Cultura, especialmente por conta da minha esposa, que foi por muitos anos parte do projeto, parte da casa. E eu achei fantástico, assim, é um exemplo que eu carrego, assim, que eu sempre recomendo conhecer o trabalho do pessoal da Casa de Cultura Jonas e Pilar, lá em Guararema, justamente porque, mesmo com os seus trancos e barrancos, com todos os problemas de dinâmica interna da Casa de Cultura, ainda assim, na cidade, até por ser um município pequeno e por serem relativamente poucas pessoas fazendo cultura no município, é um espaço que consegue fazer aquela coisa de uma mão lava a outra, muito desse trabalho coletivo. E eu espero conseguir trazer um pouco mais, ajudar, usar o jornal, usar a minha participação enquanto indivíduo para poder transformar esse espaço, para poder ajudar a criar essas conexões, a dar um espaço aberto para o pessoal divulgar os eventos, para poder denunciar os ataques que tem, para poder ser um espaço aberto justamente para isso. Eu escrevi recentemente sobre, por exemplo, o aniversário de Jorge Amado e o descaso das prefeituras da região com o seu patrimônio. Eu escrevi sobre problemas que a gente teve aqui em Itabuna relacionados aos projetos de cultura e o ciclo 1 da PENAB, da Aldir Blanc, e assim por diante. É um trabalho que eu faço aqui na região e que eu espero continuar fazendo e que eu espero conseguir contribuir nesse espaço para a gente avançar um pouco mais enquanto política pública, enquanto fazer essa conexão entre cultura e política. É isso, gente. Valeu, gente. Agora, todo mundo devidamente apresentado, agradecer bastante. Marcelo, você quer seguir sua fala? Quer a gente socializa, depois a gente vai vendo assim se alguém se inscreve. Vamos indo. Então, Não, eu tinha um comentário, assim, em diálogo um pouco com o que Thalita, Amanda e Augusto falaram, assim. Eu achei muito efetiva essa provocação que a Thalita trouxe da rede de blogs, que acho que é um formato que deu muito certo, né? Um formato de comunicação, digamos assim, independente, não necessariamente popular, porque às vezes você tem um vereador que tem blog, né, tem uma força política, econômica ali que está controlando os blogs, então acho que eles não estão exatamente partindo do mesmo lugar que um comunicador popular, mas sempre tem essa rede de blogs, né? Mas, ao mesmo tempo, essa rede de blog também está sendo mediada por um algoritmo, que é o algoritmo do SEO, que trabalha com comunicação corporativa, também é um pouco refém disso, né? A palavra-chave que vai dar o clickbait. Então, é sempre muito difícil, né? A gente vai olhando, aqui pode ser um caminho para a gente fugir do algoritmo. Aí, quando a gente vê, não, colocaram um algoritmo aqui também. Vamos... Então, é sempre muito difícil driblar o algoritmo, né? É quase impossível, é uma marcação muito cerrada. Mas isso que a gente está fazendo aqui, na minha perspectiva, é uma forma de burlar o algoritmo, né? A gente tem aqui mais de 30 pessoas reunidas num segundo encontro. Se a gente pensa num 10º encontro, num 30º encontro, sabe? E pouco a pouco a gente vai construindo essa rede. Aí é isso, estou aqui porque Augusto me chamou. Isso para mim é muito valioso, essas redes que a gente consegue construir, sabe? E daqui, me reaproximo de você, que a gente teve aquele contato, não sei exatamente quando, 2013, talvez, por aí. E dessas trocas aqui, né, a gente pode ampliar as nossas redes, e a comunicação é uma
puta ferramenta, desculpa o palavra, mas é uma grande ferramenta, assim, né, para a gente construir essas redes e construir essas redes de forma consciente das mediações que a gente está imposto, né? Porque a gente compartilhando link pelo WhatsApp nem sempre está tão consciente de que tem uma mídia ali atuando e que tem um poder colocado, e a comunicação é uma grande ferramenta que a gente pode usar para estar mais consciente do uso que a gente faz da mídia e potencializar ela no sentido que a gente quer, né? No sentido da transformação e da construção de redes populares, né? Então, achei que essas duas perspectivas que vocês trouxeram são, assim, grandes chaves, assim, né? Essa rede de blogs e a educomunicação. E se a gente consegue juntar as duas, entender, ok, por que eu estou compartilhando este blog no grupo de WhatsApp da minha família? Sabe? Isso, a educomunicação vai ser a ferramenta para a gente responder por que é esse? Quem é que está fazendo esse blog? É o vereador? Qual é o interesse do vereador em ter um blog? É conseguir mais votos? E ele está defendendo que pautas? Essas pautas me interessam, né? Por que a banda da galera daqui da rua não está nesse blog? Por que a galera daqui da rua só aparece nesse blog quando é vítima de um crime, ou enfim, sabe? Aquela máxima que a gente tem dos jornais do meio-dia, pelo menos, enfim, em Salvador isso era muito forte, né? Os jornais do meio-dia brigando para ver quem mostrava mais sangue, e era a única forma de determinadas populações, de determinados bairros periféricos se verem na TV, né? Então, construir também mensagens positivas em relação a essa, né, usar a educomunicação, usar a rede de blogs para construir possibilidades de positivar a presença dessas populações, né? Então, acho que esses dois caminhos que vocês trouxeram, para mim, dois ótimos portas assim, para a gente pensar essas questões. Amanda, por gentileza. Oi, então, acho massa isso que o Marcelo está trazendo, porque uma chave, talvez, seja pensar que o algoritmo não pode dominar a pauta, né? A grande questão é essa, quem está no campo, quem está no território, os agentes culturais que estão atuando, sabem o que realmente está acontecendo. Então, um blog é uma ferramenta, né? E uma ferramenta, inclusive, que tem uma especificidade dentro do terreno da comunicação, porque ele trata da palavra, né? Do escrito, e o escrito tem um poder de criar memória e de consolidar registro e até de legitimar certos discursos muito maior. Então, se a gente sabe disso e a gente sabe quais são as pautas relevantes, a gente pode criar um blog, inclusive um blog mais bonito do que os que estão por aí, porque são horrorosos, é desagradável, completamente desagradável, todos os blogs terríveis, você não consegue encontrar a informação. Eu, inclusive, quero fazer até o relato de que hoje de manhã eu recebi a notícia em um blog do Rafael dando a entrevista sobre a cooperativa, só que foi muito louca a experiência, porque, primeiro, você entra no blog e você vê aquela poluição imensa, gigantesca. Segundo, a notícia é muito mínima, e a notícia te joga para um link de uma entrevista por rádio. Então, assim, nem a ferramenta está sendo utilizada de uma forma potente. E essa é uma questão. E que, muito provavelmente, quem consegue fazer essa junção entre o digital e o territorial, né, o real, pode inovar completamente, fazer um blog se tornar, de fato, algo muito potente dentro do território, né?
Então, a questão é se a gente permite que os morangos do amor, sei lá como é o nome, e os bebê reborn se tornem aquilo que a gente vai conversar, né? Porque a gente sabe que realmente é necessário conversar e a gente tem que se apropriar dessas ferramentas para pautar aquilo que realmente é importante para o território. Massa demais, massa demais. Gente, só passar aqui para dar mais um salve assim na lista de presença, só para dar essa lembrada, mas puxando assim de uma das coisas assim que fiquei castelando também, que é essa questão da olhar para o trabalho da comunicação enquanto trabalho mesmo, né? Então, que precisa ser remunerado, precisa ter uma estrutura, né? Que precisa ir retomando uma fala, eu acho que foi de Thalita quem falou sobre o financiamento, inclusive, né? E assim, de que maneira se financia isso, cai no que o Marcelo disse, assim, e aí fica essa questão, assim, como, aí na verdade tem mais de uma coisa, assim, que a partir da fala de Amanda também me veio essa coisa, né? A gente está colocando na questão essas bolhas de influência, né, de alcance, mas Amanda, quando falou de comunidade, então são coisas que talvez se aproximem, mas eu acho que aqui, para essas estratégias de comunicação, pode ter alguma diferença fundamental entre o que é uma bolha, né, uma bolha de alcance, de influência, o que é uma comunidade de fato, né, e essa questão que tem sido muito colocada em voga por canais independentes, especialmente aqueles de esquerda, que é a da autonomia, né, do jornalismo, assim, vejo algumas pessoas importantes nessa pauta, inclusive perguntar assim, você está nessa aventura de um jornal impresso também, eu acho que o suporte é uma das questões assim que interessa muito assim nesse rolê assim, né? Enfim, vai lá, por gentileza. Tranquilo. Eu acho que, primeiramente, só para complementar um ponto que foi uma das coisas que eu estava conversando sobre com o pessoal quando eu falei dessa participação do evento, do fundo do evento e tudo mais. E uma das coisas que mais impactou na cabeça, especialmente quando se trata dessa questão do financiamento da produção artística, de tratar a produção artística enquanto trabalho, produção cultural enquanto trabalho, é que a gente também, muitas vezes, acaba deixando passar um ponto muito importante e acaba meio que tendo, tipo, entrando até a canela, entrando até o tornozelo na água da discussão, mas não vai mais para fundo. Que é, por exemplo, acabar esquecendo, acabar abandonando um pouquinho a dimensão política dessa questão da própria dinâmica de trabalho. Então, por exemplo, um ponto que eu sempre bato na tecla, enquanto produtor cultural, é de que não adianta a gente fazer uma produção cultural enquanto, por exemplo, um evento, um espaço, que não leva em consideração a dinâmica de horário de trabalho da população, que não leva em consideração, por exemplo, que a maioria da população hoje trabalha em escala 6x1, então a galera não tem tempo para consumir cultura, para realmente estar presente nos eventos, para conseguir participar, para conseguir marcar presença, de que a galera, muitas vezes, a maior parte da população ganha menos de 2 salários mínimos, então, dependendo do preço, do custo da entrada do evento, a galera não vai conseguir participar, mesmo com todo esse processo. Aqui, um dos projetos de cultura que eu acompanho, que eu acho uma iniciativa muito boa, é o Periferalista, aqui na região, que eu acho uma ideia muito boa, um projeto muito bom. E, para além disso, tendo essa conexão, assim, conectando um pouquinho do trabalho do jornal, ainda, infelizmente, até por conta dessa dinâmica das big techs, da divulgação, o limite que a gente traz, o limite que a gente tem de cara, pelo menos no curto prazo, a gente só consegue, em passinho de formiguinha e desenvolvendo, através da construção de afetos. Assim, é um trabalho, tanto na militância comunista quanto fora dela, na produção cultural em geral, a construção de um projeto do zero é uma construção de afetos, é você conversar com as pessoas na rua, é você realmente conseguir captar a atenção daquela pessoa e captar o interesse dela naquele assunto, naquele projeto, naquela ideia, naquele evento, e você realmente conseguir conversar com as pessoas no cara a cara, sem ser aquela coisa de, vai ter um evento legal aqui, vou só compartilhar nos meus stories e tchau, assim, compartilhei o post nos meus stories e acabou. É essa divulgação que eu estou fazendo para o evento. Assim, você realmente, de fato, tem o seu limite, tem um alcance muito limitado do quanto a gente consegue fazer isso, mas, pelo menos no curto prazo, o que a gente vê é essa dinâmica de, tipo, tem que botar a cara na rua, tem que conversar com gente desconhecida, tem que perder a timidez e tem que se jogar no mundo, assim. Não tem outro jeito no curto prazo, porque, assim, enquanto a gente depender de divulgação em rede social, Instagram e Facebook,
enquanto a gente não enfiar dinheiro em propaganda, que é exatamente o objetivo da meta nesse processo, nessa dinâmica do algorítmica, que é a gente botar dinheiro para conseguir fazer com que a nossa publicação chegue nas pessoas, enquanto a gente não tiver um projeto de redes sociais nacional, um projeto de redes sociais federadas para ter acesso a todo mundo, que todo mundo consiga participar em pequena ou larga escala, a gente vai ficar rendido na comunicação. Você dá a cara na rua, tá a cara na rua e vai conversar com a gente. Augusto? Mas é isso. E aí, eu acho, fico pensando que é isso, a gente tem essa demanda prática, né, de divulgar os nossos trabalhos, os eventos e tal, mas tem uma camada também, que eu acho que aí, acho que o pessoal também falou um pouco sobre isso, que é sobre o debate político, né, e como a nossa perspectiva, no sentido dos agentes culturais do chão da cultura, né, ela não está, às vezes, ela não chega no debate público. Aí, observando aqui Itabuna, por exemplo, a gente vem numa série que aí o próprio Daimar falou, né, de ter noticiado questões relacionadas a Paulo Gustavo, ao Aldir Blanc. A gente vem numa série de debates e de participação dentro do Conselho Municipal, por exemplo, de Cultura, né? Eu sou conselheiro, o Rafa é conselheiro. A gente vem pautando diversas coisas e tentando comunicar isso para fora, né, dessa bolha do ambiente da cultura, mas, tipo assim, quando o teatro... me ajuda aí, Rafa. Teatro de Oi? containers no Gunzé? Não, o teatro não. Zélia Lessa. Zélia Lessa. O Zélia não, o grandão lá, o elefante branco. São muitos problemas. Aí você É. está falando, É você tá o falando do Candinha Dória. do Candia Dória, que é um espaço enorme assim para evento com muitos lugares, que é hoje utilizado principalmente por escolas particulares, estúdios de dança, iniciativa mais um privado, né? E para coisas grandes. Quando esse teatro ele chega ao ponto de não poder ser utilizado, aí sai uma matéria na TV, e aí a perspectiva isso é a cultura que está sendo prejudicada pelo município, sabe? É as escolas de dança, sabe? Então, tipo assim, então, nós estamos acumulando um debate, meses, anos, a gente vem num período de anos de debate, mas chega no debate público, né? Esses são os agentes culturais do município, entendeu? São as escolas de dança, os grandes estúdios de dança. Então, e aí é isso, assim, que eu acho que essa tentativa nossa de, em vários campos, criar estratégias e reter práticas, né? Como é que a gente faz isso? Por exemplo, o Billy tá aí já vou provocando o Billy. Tipo, o Billy escreve textão lá no Instagram dele e é a estratégia que ele constrói e, tipo assim, é a rede social. E funciona, tipo, as pautas de Ilhéus, se eu for entrar nessas questões de Ilhéus, é uma série de outras questões. Mas, tipo assim, então, tipo, pô, acho massa, Billy escreve textão lá e debate os temas a partir do Instagram dele, né? Que, tipo, sobre sei lá, tipo, Lazila tá aí também, então, sobre a movimentação, coisas sobre arte, né, pensamentos dele sobre arte, que, pô, isso poderia estar, se a gente tivesse poderia ser uma coluna, sabe, tipo, de Billy, sobre questões. Então, assim, né, como é que a gente vai costurando, e é isso, assim, também é essa coisa, assim, de que a Tauaré, ela tá aberta para isso, assim, também é esse propósito, assim, né, da gente construir se é um espaço virtual, se é uma coisa... A gente está aberto para essa construção e agregar essas pessoas e, com isso, a gente conseguir se colocar no debate público, colocar a nossa perspectiva no debate público que a gente precisa, assim, para além, claro, de divulgar o que a gente faz e furar essa bolha na divulgação, é também imprimir, né, debater, amplificar o nosso debate, né? Eu acho que essa perspectiva também e colocar isso, assim, que a gente está propondo isso, assim, de chamar todo mundo para a gente pensar junto e começar a construir isso daí, que, né? Enfim, e aí, Billy, dá sua ideia aí, pô. Além desse espontânea pressão. E aí, rapaziada, salve, boa noite, Billy Fett Ilhéus. Família, é isso. A gente, família, por vezes, acaba tendo que lidar com o fato da própria prefeitura de Ilhéus, aqui, quando lança os editais, né? Quando abre os editais, por exemplo,
eles mesmos não saber direito o que eles estão fazendo, tá ligado? Ou, tipo assim, sei lá, tem uma má intenção, assim. Tipo, por exemplo, teve projetos aí que foram desclassificados, sendo que, por lei, não poderia ser desclassificados, tá ligado? E aí, quando a gente alertava eles de tipo assim, ó, esse projeto aqui foi desclassificado por um motivo que não consta na lei do próprio edital. Aí eles iam lá e mudavam o motivo, tá ligado? Tipo assim, a gente entende que, tipo assim, não é que o sistema dá errado ou que eles são burros, tá ligado? A gente começa a entender que o sistema meio que dá certo. A intenção deles é essa mesmo, tá ligado? Tipo assim, é justamente. Eu não quero ser presunçoso, mas escolher as pessoas que é para estar ali, tá ligado? Discutir entre eles quem deveria estar ali, quem deveria estar ganhando alguma coisa. Teve o projeto da parceira aí mesmo de Lazila, né? Que não, ela mesma pode falar sobre isso, inclusive. Mas que é, ele, ele, eles não aceitaram que o projeto dela estava em patrimônio, tá ligado? Disseram que, porque hip hop não é patrimônio. Sendo que, tipo assim, não é eles que decidem isso, tá ligado? É a comunidade que decide o que é patrimônio e o que não é. Então eles mesmos não estão cientes dessas coisas, tá ligado? Teve um projeto de Tio Lula também, que é meu produtor, que tipo assim, a gente não vai aprovar o projeto dele não, porque ele tá na ficha técnica de vários projetos, sendo que tipo assim, eles não estudam e não entendem que aqui não tem muito estúdio de gravação de música voltado pro rap, então acaba que todo mundo que tá fazendo um álbum, um EP voltado pro rap, acaba recorrendo a ele, então não tem jeito, ele acaba saindo em vários projetos. E aí não consta na lei do próprio edital dizendo que não pode esse tipo de coisa, que não pode hip hop de patrimônio, porque não é reconhecido como lei, ou que não pode uma pessoa que está em várias fichas técnicas não ter um projeto, e isso acaba recorrendo em uma série de coisas que nem eles conseguem explicar. Que aí quando a gente vai explicar para eles, eles vão mudando o motivo, tá ligado? Tipo assim, escolhe outro motivo para poder a gente não tá captando esse recurso, não tá desenvolvendo algo ali acerca de um movimento que a gente já faz sem dinheiro nenhum. E quando a gente finalmente tenta pegar algum dinheiro para tentar fazer alguma coisa, a gente acaba passando por esse tipo de situação. Tá entendendo? Billy, Billy, agora é só desculpa, sem querer te interromper. Eu acho que é isso. Também tá voltando um pouquinho. Billy, valeu. É isso, sem querer te interromper assim, eu acho que é massa, assim, a gente precisa fazer esses debates, né, sobre a gestão e tal, mas o que eu chamei você e provoquei você para falar e que eu acho muito massa, assim, é esse formato de comunicação que você, tipo assim, começou a desenvolver no sentido de pautar essas questões, tá ligado? E outras também, tá ligado? Às vezes você fala sobre estilo musical, sobre, tá ligado? Atitude no rap, sobre, tipo, a presença masculina, feminina no rap, tipo, coisas que, sabe, tipo, esse rolê, sabe que eu acho que é massa, assim, nesse sentido da comunicação, sabe, esse alcance que tem, e o retorno que você tem desse debate, sabe, tipo, a gente trazer essa experiência sua, tipo, Sim, tô entendendo. Mano, tipo assim, eu tento gerar um interesse em mim mesmo, assim, para as pessoas, tá ligado? Eu tento ir pra internet para poder tentar gerar um interesse em mim mesmo. E aí eu vou tentando trabalhar a comunicação da forma que dá, tá ligado, mano? Falando sobre minha arte, falando sobre essa perspectiva de cultura acerca desses pontos que eu acabei de citar, tá ligado? Falando sobre tudo isso, assim, tipo assim, muita coisa, o que eu sei eu falo, o que eu não sei eu invento, tá ligado? E fico aí na internet tentando, tipo assim, gerar uma espécie de interesse, de atrativo, porque, tipo assim, não tem páginas, não tem blogs, não tem podcast, não tem nada voltado pra nós, tá ligado? Não tem absolutamente nada pra gente poder estar expressando, inclusive esse sentimento de indignação acerca dessas coisas, tá ligado? A única janela que eu vejo, muitas vezes eu estando ciente ou não do que eu tô falando, estando totalmente certo ou errado, ou errando às vezes, é o meu Instagram, tá ligado? Minha rede social. E é ali que eu tento fazer alguma coisa, gerar algum tipo de atenção. Recentemente mesmo eu tava falando sobre eventos, tá ligado? E teve uma repercussão muito grande no meu Instagram acerca da galera a respeito de evento aqui, que tem uns eventos que são cancelados e tal. Aí eu decidi dar uma opinião, e a galera vem tendo essa troca comigo. E automaticamente a galera já começa a consumir ali meu trabalho, meu material. Então, tipo assim, eu vejo muito quando
eu observo os MCs indo em podcast, indo dar entrevista, essas coisas, os caras falam muito acerca da vida deles, da carreira deles, tá ligado? Eu não tenho um lugar pra me fazer esse tipo de coisa, tá ligado? A única janela que eu tenho é a minha rede social. Então eu vou até ela, tá ligado? Abro ali aquele 1 minuto de story e começo a falar, conversar, mostrar minhas paradas, tá ligado? Mostrar a perspectiva do lugar de onde eu vejo as coisas, tá ligado? Pra poder tentar, de alguma forma, gerar algum atrativo ali no meu trabalho, algum tipo de atenção, entendeu? E dá certo, é sempre bom isso aí, tipo, começa a gerar identificação nas pessoas, uma troca maior. As pessoas, às vezes, quando querem saber alguma coisa do hip hop, tipo assim, vai ter um evento, alguma coisa, a galera meio que já vem até mim perguntar alguma parada, e isso tudo engaja a minha rede social, tá ligado? 3 minutos cravados. Maravilha. Por gentileza, Bruno, chegue mais, se apresente. Salve, galera, boa noite. Vocês me ouvem bem? Pronto, massa. Para quem não me conhece, eu sou Lazila. Atualmente estou atuando aí nesse campo de produção cultural. Eu sou mestranda em História, pesquiso rap baiano, aqui, né, o rap da nossa região. E aí vou pegar um gancho da fala que o Billy Fest estava trazendo, que o Marcelo e o Daimar também, e, gente, eu sou péssima de nome, mas que a professora, que eu acho que ela está em Juazeiro, se eu não me engano, estava discutindo, né, e aí, quando o Daimar entrou em contato, né, você viu aí o pessoal falando sobre essa questão do patrimônio, né, dessas situações complexas que tivemos aqui, enfim, tivemos recentemente um projeto de lei aprovado, né, na Câmara de Vereadores. E aí eu estava pensando muito nessa perspectiva de blogs, né, vocês estavam debatendo sobre blogs. E um dos blogs considerados blogs oficiais, digamos assim, traz essa notícia do reconhecimento da PL a partir de um vereador, que de fato é ele quem leva isso para discussão, na Câmara, na plenária, etc., mas era uma construção que já estava vindo com um coletivo, né? As pessoas estavam se organizando, buscando reivindicar esse espaço. E aí, quando eu vejo nessas discussões de como essas estruturas, eu não entendo muito dessa parte comunicacional, então, nesse momento, eu falo muito do lugar de historiadora, que acaba realmente ocorrendo uma disputa por memória, por narrativa, não uma disputa hierárquica de sobreposições, né? Mas no sentido de reivindicar esse espaço, essa luta, ela também está sendo construída por nós, que é o que a gente chama de história vista de baixo, né? Então é muito importante que a gente tenha, por exemplo, né, o que Billy Fest está falando de ter a rede social dele, para trazer a nossa perspectiva, a nossa experiência, como isso está sendo feito, como a gente está se mobilizando nesse sentido. Então, muitas vezes, esses canais oficiais, eles não relatam a nossa participação, né, do povo preto, do povo de periferia, e algo que eu tenho que agradeço sempre a Daimar foi esse espaço que ele deu no futuro, da gente colocar ali uma trajetória, né, de como essa ideia de patrimônio surge. Tem lá o nome do vereador, tem o nome do contato direto que ele teve, mas tem também a trajetória dos artistas, dos pesquisadores, as pessoas que estavam fazendo isso, porque isso para a gente se torna fonte histórica. Então, quando alguém quiser pesquisar, né, patrimônio Ilhéus, vai ter lá as informações oficiais da cidade, mas vão ter outros canais de comunicação trazendo ali a nossa disputa também por essa memória, a nossa construção também. Vai ter o perfil dos artistas, né? Como o Augusto falou, assim, como isso é interessante, vai ter esses perfis dos artistas que estão ali. Então, quando eu comecei a pesquisar, eu sempre, tudo que Billy Fett ali postava, eu printava. Vandal falava alguma coisa, eu printava. Porque aquilo é uma construção também, né? Uma comunicação que está sendo falada de um lugar que muitas vezes a gente não encontra esse espaço. Então, minha contribuição é mais nesse sentido, né? De como a gente vai reivindicando e disputando essa memória e tentando trazer essas possibilidades de que não fiquemos invisibilizados e apagados nesses processos. Nossa, é demais. É isso, assim, trazendo, assim, tentando linkar um pouco, assim, com uma das coisas que eu disse lá na entrevista que a Amanda se referiu, que é uma pauta que é da cooperativa, assim, né, que a
que a gente tenta deslocar um pouco o debate de direito à cultura para os direitos culturais, né? Eu acho que aqui a gente está falando de um ponto assim do trabalho em comunicação, da maneira como a comunicação é gerida, que impacta diretamente nisso, né, no acesso aos direitos culturais, né, na garantia dos direitos culturais. Especialmente que, mais uma das coisas que a gente debate com a cooperativa é que a vida se reproduz a nível municipal, né? Ainda que exista esfera federal, estadual, nossa vida é feita, ela se reproduz a nível municipal. Então, essa comunicação que é feita a nível municipal, a comunicação que fala sobre a nossa vida, sobre as coisas que a gente encontra no cotidiano, né, sobre as relações que a gente tem, sobre esses afetos, como a Daimar já falou também, né? Mas alguém, e aí aqui assim, uma consideração que não foi trazida à pública, mas foi feito por Vitória, que é essa questão assim de uma movimentação. Vitória é uma das pessoas que está trabalhando como estagiária na cooperativa, que está responsável, junto com Rayana, da comunicação do nosso projeto. Então, aí um salve para vocês, Deus, estão salvando demais o rolê. Que é isso de também que a gente está fazendo esse movimento também para tentar sair de um eixo que acaba se formando também no território, né? De que a gente está aqui, a gente fala de Itabuna, existe um eixo aqui que é Itabuna e Ilhéus, mas que é um território que é enorme, que é o que tem mais municípios na Bahia, né? Assim, são 26 municípios, então também estratégias de garantir que esses municípios de até 40 mil habitantes consigam também participar, né, das pautas, né, conseguir também dizer o que pensam, como pensam cultura. E aí até reiterar aqui, falando ainda de comunicação, do espaço que o FAEG-Sul tem dado a gente, que é isso, rede não supre tudo, né? Com o FAEG-Sul a gente está conseguindo ir nos lugares, encontrar com as pessoas, né? Voltando a coisas que foram ditas aqui. Então, valeu demais, assim, eu acho que é parte fundamental, realmente ir até onde as pessoas estão, se comunicar com elas, ver o que elas fazem, como elas fazem, né? Não só ficar daqui, né, podendo, imaginando o que acontece ao nosso redor, né? Conseguir realmente circular e ampliar ao máximo esse alcance, essa escuta. Massa, Billy. Billy falou aqui no comentário que pode tentar ajudar a ligar, pelo menos com pessoas do hip hop de diferentes municípios aqui da região, com o projeto. Eu acho que é essa a ideia, né? O pessoal do hip hop tem articulou essa frente quilombo, né? E tem se articulado. Então, acho que a ideia é isso, assim, a gente somar nessas redes, né? E potencializar essas redes. A gente tem esse projeto esse ano que vai dar o curso, né? Um curso livre de gestão cultural em novembro e dezembro. E ano que vem a gente vai estruturar e fundar essa cooperativa, e aí a gente tem ideia de ter uma plataforma, a gente pensa em tentar articular um espaço para ser um espaço cultural, ser um catalisador, e aí a partir disso é isso, assim, como é que a gente potencializa a visibilidade, né? Como é que a gente pensa Tauaré como um uma organização, uma instituição que chame a atenção e distribua essa atenção, né? Tipo, centralizar em um espaço, seja físico, seja virtual, uma plataforma que mapeia os agentes, blog que a gente vai ter, sabe? É o que a gente vai construir. E aí eu acho que também, aí já provocando de novo aí Marcelo e Thalita, que, né, a gente fez esse movimento de chamar pessoas do território e chamar pessoas que não são do território, e que foram esses convites eu propus como pessoas que eu encontrei na minha trajetória e que eu percebi, assim, né, que atuam nessa área, né? Marcelo, lá atrás, lá em Cachoeira, foi a pessoa que ensinou a gente a escrever texto institucional, a um coletivo que eu fazia parte lá em Cachoeira. Eu aprendi com ele, e aí eu repasso esse conhecimento. E essa coisa sobre o mercado da música, né? Sobre essa comunicação, esses formatos de texto e tal. Mas aí provocar eles dois no sentido de a gente conseguir visualizar iniciativas, experiências que estão para além do, né? Porque uma dificuldade também que a gente tem, por exemplo, é de reter boas práticas, né? Isso não só no campo da comunicação, mas em vários campos das políticas públicas para a cultura e tal. Como é que a gente encontra práticas que deram certo, que funcionaram, e como é que a gente replica essas práticas? Isso é uma dificuldade, né? Essa retenção de boas práticas. Então, acho que aí a provocação que eu volto, assim, para ele seria isso, assim, onde é que a gente encontra, quais as propostas, quais as teorias, né? Quais as experiências, se vocês têm, né? E aí trazer isso para a gente.
Deixa eu já colocar uma coisa à disposição, assim, do grupo. O meu projeto de pesquisa aqui na UNEB é um projeto de desenvolvimento de protótipos para tentar resolver problemas de comunicação. Então, assim, a gente promete que vai resolver? Não, a gente promete que a gente vai tentar. Então, uma das coisas que a gente faz é ouvir comunidades, pessoas, enfim, demografias, e tentar imaginar, né, uma ferramenta, sabe, uma coisa que a gente consiga replicar que funcione. Então, eu acho que a gente pode fazer uma conversa dessa, de imaginar o que poderia ser, sabe? Pode ser um banco de dados, de cadastro de produtores culturais, pode ser um evento que tem uma vez por mês, que funcione como roda de debate, eu acho que dá para imaginar isso. A gente acabou de começar aqui na UNEB uma agência de comunicação, que é muito difícil de fazer empresas júniores funcionarem, né? O pessoal da administração consegue, o pessoal da agronomia consegue, o pessoal da comunicação apanha bastante, né? A UFBA tem uma empresa júnior de produção cultural, mas não tem uma empresa júnior de comunicação. E, assim, é muito difícil, a gente conseguiu, né? Os meninos aqui, os alunos conseguiram formar uma, e com certeza eles estariam abertos para receber enquanto projeto experimental também. Porque é o que eu acho que a gente consegue fazer da universidade, é meio que tentar pensar junto, né? Testar ferramentas, porque essas soluções não estão prontas, né? A gente está discutindo isso aqui nos nossos problemas, mas se vocês olharem para os caras do South by Southwest, se vocês olharem para os caras dos grandes festivais, eles também não têm essas respostas prontas, né? Eles sofrem o mesmo dilema que a gente sofre para encontrar a rede, que os grandes festivais do Brasil fizeram, foi descentralizar os grandes festivais, né? Você tem o Lollapalooza e o festival que é dos mesmos donos do Lollapalooza. Como é que a gente compete, né? E para os artistas locais fica complicado, porque aí a rádio não toca. Para aparecer no Spotify da pessoa, como é que aparece no Spotify da pessoa, né? Não tem dinheiro que chegue para anunciar no Spotify. Então, tentar achar mesmo esses encaixes locais. E eu acho que, quando eu falei dos blogs, gente, é meio que aproveitar essa infraestrutura de comunicação que existe. Os blogs, porque eles estão aí, né? Qualquer interior tem sua rede de blog, eles são altamente acessados, né? É a imprensa oficial. Então, né, se a gente tem o pessoal, né, que assiste o jornal do meio-dia, que é esse, Pinga Sangue, e o jornal da noite, que é esse, que tem umas notícias que a gente não entende direito, o resto da informação que circula na cidade em alta escala, né, que chega para todo mundo, é essa dos blogs. Então, tentar imaginar quais são esses canais de comunicação que funcionam e entrar neles, com as idiosincrasias e os problemas que eles têm, né? A mídia não é um território neutro, nem a mídia oficial, nem a mídia tradicional, nem a mídia independente. Então, eu acho que é conseguir isso. Então, muito aberto, assim, sabe? Se a gente quiser pensar em estruturar um projeto, colocar os alunos daqui para tentar replicar a metodologia que a gente está usando, né? De ouvir comunidade e é bem essa metodologia de construção de protótipo mesmo, né? Identificar problema e imaginar uma solução que seja viável, né? Que a gente tenha dinheiro para fazer, que a gente tenha perna para fazer, que as pessoas queiram acessar. A gente está... Esses são os nossos problemas aqui, assim. Né? Porque eu acho que a realidade cultural é muito semelhante, né? Essa dificuldade de acessar e de fazer a informação chegar à disposição. Bacana. Augusto, eu lembro bem daquela nossa oficina lá na Rua da Feira, e eu queria assim, trazer para vocês enfim, uma experiência que eu tenho vivido hoje, que não é um contexto de comunicação popular, tem mais a ver com o contexto de divulgação científica, mas que tem uma ferramenta, assim, que é uma ferramenta bastante acessível e que é às vezes subestimada, que é a lista de e-mails. Mais do que uma lista de WhatsApp, que acaba ficando muito poluída, no sentido de tem muita informação chegando no WhatsApp e a concorrência acaba sendo grande, né? A lista de e-mails ela tem funcionado muito bem, né? Eu estou trabalhando hoje no museu universitário, que, enfim, estou fazendo um ano lá, que no final do ano passado tinha uma grande dificuldade de trazer público para os eventos acadêmicos, né? E eu com minha dupla aqui na comunicação, a gente percebeu que existia uma captação de leads, para usar um termo do marketing digital do mercado,
Mas, enfim, pessoas que disponibilizavam os seus endereços de e-mail para esse museu universitário, é o Museu do Ipiranga, aqui em São Paulo, tá? Disponibilizavam seu e-mail para o Museu do Ipiranga dizendo: eu quero receber informação sobre as atividades e os cursos que vocês vão oferecer. Sei lá, na maioria dos casos, 99% dos casos, são cursos gratuitos de acesso livre com certificado. E esses e-mails não eram utilizados, né? E quando a gente saiu buscando com cada professor, com cada coordenador, com o pessoal, a gente tinha uma lista de mais de 25 mil e-mails de pessoas dizendo: eu quero receber informação sobre o Museu do Ipiranga. E a gente começou a ativar e assim mandar e-mail para essas pessoas. E a gente tem conseguido movimentar esses eventos, né? Então a gente não precisa, com uma lista de e-mails, eu acho que é o jeito mais eficiente nos canais digitais de driblar o algoritmo. Porque quando você dispara o e-mail, se o e-mail estiver digitado certinho, se você estiver com digamos assim, com uma boa planilha, né, com os e-mails bem digitadinhos, sem os erros, tal, e tiver num @gmail, assim, tiver enviando de um servidor de e-mail desses grandes, o e-mail chega para a pessoa, sabe? E aí, falou de planilha, eu gostei, né? O produtor aí. E aí o e-mail chega para a pessoa, sabe? E assim, a chance de você ser ignorado sempre existe, mas você tem uma concorrência às vezes menor do que todos os grupos de família, todos os grupos de amigos, o pessoal sabe, toda essa poluição que você tem no WhatsApp. E aí o WhatsApp também tem o marketing, tem preferido o WhatsApp ao e-mail. A gente só precisa ter cuidado com a LGPD para não estar de posse de um dado privado das pessoas sem autorização dela. Mas isso tem sido, pelo menos na experiência que eu tenho vivido aqui, uma boa forma, né? Então, assim, assinem a lista de presença aqui, deixem seus e-mails, que a próxima vez que a Talaré precisar entrar em contato com vocês, eles não vão precisar fazer um post não vão precisar que um post no Instagram chegue até o seu perfil mediado pelo algoritmo do Meta, sabe? Da Meta. Eles vão conseguir te mandar um e-mail, isso vai chegar diretamente para você. E aí hoje aqui a gente tem 30. Eu não sei quantas pessoas tinham no primeiro encontro, mas imagino que tinha sido mais ou menos na mesma fase, né? E aí a gente, assim, aquele trabalho de formiguinha que a Thalita estava falando, né, no início, esse trabalho de formiguinha a gente vai incorporando essa planilha desses contatos de e-mail e vai chegando pela segunda, pela terceira, pela quarta vez nessas pessoas de forma mais direta, né, sem a mediação do algoritmo, né? Isso não precisa ser usado só para divulgação de um evento, né? Os textos que Billy posta no perfil dele no Instagram também podem ser disparados numa lista de e-mail, sabe? E essa conversa pode acontecer em listas de e-mail, assim. Às vezes eu sinto que isso parece uma coisa muito arcaica, que, sei lá, geração Z não usa mais e-mails, mas na experiência que eu estou vivendo aqui agora, tem me surpreendido a capacidade de mobilização que um e-mail tem, muito mais do que uma mensagem no WhatsApp, muito mais do que um post no Instagram. Então, assim, não estou colocando aqui um ou, né? Estou colocando um i. A gente está somando esforços e construindo
um ecossistema mesmo, né, em que a gente vai ter a lista de e-mails, vai ter o Instagram, vai ter o jornal do Daimar, vai ter o trabalho no território, vai ter as oficinas de educomunicação. Acho que, obviamente, uma pessoa só não vai dar conta de fazer isso, por isso que a gente tem que trabalhar em rede. Eu vou aproveitar um pouquinho para fazer essa conexão com essa parte da lista de e-mails, porque é algo que eu pessoalmente adoro, assim, newsletter, pelo menos que você chegar, tipo, um e-mailzinho na semana, um e-mailzinho no mês, assim, eu pessoalmente adoro, então eu sou super a favor da ideia. Mas um ponto que eu queria conectar um pouco mais aqui foi da fala anterior, falando especialmente sobre essa questão de tomar um pouco de cuidado com a questão dos blogs e tal, como falar um pouco mais sobre essa questão do jornalismo não ser neutro. E a gente tem que tomar realmente um pouco de cuidado com isso. E eu digo como experiência, pelo menos um pouco da experiência que eu mesmo vi em Guararema, por exemplo. Eu quero escrever um pouquinho mais a matéria sobre, entrevistar o pessoal mais para frente e tal, escrever sobre isso. Mas que, por exemplo, uma experiência que eu tive com o pessoal é de que a Casa de Cultura tem toda a questão da divulgação no Instagram deles, nas redes, os contatos, e o espaço que tem na rádio local é praticamente nulo, até porque tipo, a prefeitura não incentiva, e a rádio local é meio que como se fosse o aparato ideológico da prefeitura. Assim, é um espaço que eles têm para fazer a propaganda da prefeitura, e meio que fica por isso mesmo. Assim. E lá uma experiência que eu vi que foi um pouco bizarra, não vou mentir, assim, mas que foi a experiência durante o último período eleitoral, foi justamente de ver como os perfis, tipo, o perfil de fofoca, assim, acabou sendo um fator de influência no nível absurdo, assim, para a eleição no local, que quase deu uma reviravolta na eleição agora para a prefeitura de lá, muito por influência dessa divulgação, de que como não tinha os meios de comunicação dominantes, que estava tudo meio que aparelhado na mão desse controle que já tem, dessa geracional sobre a prefeitura do município, esses meios de comunicação alternativos de perfis pessoais, o pessoal faz essa divulgação através de perfis de fofoca, até coisa do tipo, de acabar virando um fator, assim, tipo, um perfil de divulgação. E essa questão, conectando um pouquinho de volta com a questão do jornalismo, assim, é sempre importante a gente deixar claro o viés que a gente tem. Assim, não dá para passar de neutro, nem sabonete do bebê é. Sinto muito informar para quem ainda, se tem alguém daqui que ainda acredita nisso. Mas é sempre importante a gente deixar claro o nosso viés, deixar claro o nosso posicionamento, quando a gente tem um posicionamento fixo, um posicionamento político, um posicionamento ideológico fixo, justamente porque é uma sensação um pouco de traição, assim, quando você está acompanhando um canal de comunicação, alguma coisa, e aí você vê que tipo, aquele espaço, do nada, assim, tá dando uma guinada para um negócio meio esquisito. Então é sempre importante a gente deixar claro de cara, assim, justamente para não ter passar essa surpresa pro pessoal. E é sempre importante a gente saber como e o que a gente vai dizer sobre o que a gente vai dizer, sobre como a gente vai divulgar o evento, como a gente vai divulgar o espaço, como a gente vai divulgar as produções que a gente faz. Então, um exemplo prático assim é esse trabalho do pessoal agora, por exemplo, que está organizando a Frente Quilombo aqui na região, que eu sou fã, assim, vou deixar de novo meus parabéns assim, pelo trabalho do pessoal, assim, eu acho fantástico. Quando me falaram do trabalho da Tauré, foi a primeira referência que veio na cabeça, assim, tipo, precisa chegar nessa galera, porque as ideias batem muito, assim, nessa questão de conseguir conectar a galera que faz produção cultural na região, conseguir conectar a galera que faz música, que participa das batalhas, que participa da cultura em geral. E eu acho muito efetivo e muito eficiente a maneira como o pessoal consegue fazer a divulgação das atividades. Seja na identidade visual, na maneira como os textos são escritos, na maneira como a gente divulga, para quem a gente divulga, onde chega, como chega. Eu acredito que é um trabalho muito interessante da gente fazer essa análise geral de, tipo, tomar cuidado com como a gente escreve, a linguagem que a gente escreve, para não ser um negócio muito rebuscado, muito... não vou dizer isso necessariamente como algo pejorativo, mas muito acadêmico, e, ao mesmo tempo, também tomar um certo cuidado para, por exemplo, não passar uma impressão errada de, tipo, pô, a galera que está organizando isso não toma cuidado com o visual, não toma cuidado com a escrita, para ficar um negócio muito amador ao mesmo tempo. E acho que para finalizar esse consenso geral aqui que eu estava falando, eu acredito que vale muito a pena esse projeto, eu acredito que vale muito a pena essas conexões, como eu falei, nessa questão da construção dos afetos,
E, a partir disso, eu acho que dá para fazer para além, por exemplo, para além de cada coisa, essa conexão entre perfis, entre páginas em geral, entre blogs, entre as newsletters, por exemplo, de conseguir construir de pouquinho em pouquinho esse trabalho de formiguinha, de uma maneira para a gente não ficar só entre a gente mesmo, assim, da gente conseguir realmente alcançar para fora, da gente acabar não se concentrando demais na forma, no meio, e acabar esquecendo ou deixando passar um pouco o objetivo, sabe? É isso, pelo menos por enquanto. Sou eu agora? Vai lá. É interessante, Daimar, porque a primeira ponderação que me veio à mente foi justamente sobre a autofagia, sabe? A autofagia é um grande risco dentro da comunicação cultural, porque o que acontece? Muitas vezes, nesse território, acaba que os consumidores da comunicação são os próprios artistas. E isso nunca se expande, né? E acaba não considerando as necessidades do território, acaba não se abrindo, inclusive, para essa pluralidade. Então, acaba que eu, eu sinto que eu estou meio que fazendo um contraponto, assim, porque eu sinto que a urbanidade é bem forte no, no geral, né? Mas o que é o Litoral Sul, né? Quais são os públicos de interesse de cada uma das iniciativas culturais que vão se envolver com a cooperativa, né? Como é que a gente pode identificar e dialogar com esses diversos públicos de interesse, né? Como é que dá para construir ferramentas, meios, veículos e instrumentos de comunicação que respeitem as características, as potencialidades de cada um desses 26, por exemplo, municípios do litoral sul da Bahia, porque é muito, muito diverso, assim. E cada um desses públicos vai gerar uma estratégia para gerar interesse e engajamento diferentes, né? E uma outra ponderação assim que me vem é sobre a profundidade e a relevância das ações culturais, como comunicar isso e como garantir uma relevância de fato dentro do território sem depender necessariamente ou exclusivamente de uma amplificação massiva na difusão digital, né? Como difundir o que está acontecendo dentro da cooperativa, dentro das iniciativas culturais, sem depender especificamente do digital e criando um impacto realmente na vida das pessoas, né? Porque, sei lá, a arte é para criar um debate no real. Então, são perguntas, nem são ponderações mesmo, assim, a partir do que eu estou ouvindo e que me vem na mente, assim. Essa coisa, por exemplo, de direitos culturais é uma coisa muito incipiente ainda. Então, as pessoas elas não têm acesso aos bens culturais em muitos dos municípios do território. Elas não têm. Os municípios menores, muitos não têm nem um centro cultural, né? Então, como é que a gente pode criar uma relevância real dentro da cooperativa para que haja um alcance, uma profundidade de atuação, respeitando as especificidades de cada uma das iniciativas envolvidas? São perguntas para jogar, assim. Gabriel, boa noite. Fique Levanta à a mão, vontade. fala direta. Boa noite. Boa noite, boa noite. Eu sou Gabriel, estou aqui a convite de Daimar, eu moro aqui em Camamu, né? Eu sou de São Paulo, estou na Bahia, vou completar 5 anos.
Mas, no resumo, eu tenho uma dúvida, assim, né, para vocês que são da cultura, porque eu sou sem terra, né? E nas áreas de assentamento, uma coisa que era direito se tornou edital, que eram o acesso, né, a estruturas básicas da construção dos assentamentos, que se tornaram editais, né? Então, você concorre com vários assentamentos para o edital de uma casa de farinha, você concorre entre vários assentamentos para um edital, vários editais, né? Porque são milhares de assentamentos no estado da Bahia, mas para uma cozinha comunitária. E aí, pensando na mesma lógica, né? Que também as redes sociais, e até por isso, né? Se constrói o jornal físico. Uma curiosidade, né? Sobre a questão do jornal físico é que a Globo começou com um jornal físico, né? E ela já tem 100 anos. E ela conseguiu se adaptar muito bem a tudo que acontece, mas por algum motivo, né, que não é menor, ela não abandonou o seu jornal físico, né? Aí na Smart TV você acha a Globo, por exemplo. É uma digressão, assim, um detalhe. Mas eu queria entender, porque assim, se o Instagram acabar, tem vários artistas que vão ficar perdidos, né? Ou vários grupos de cultura também que vão ficar perdidos. Mas e se o edital acabar, né? E aí? Eu fico me fazendo essa pergunta, né? Até porque eu sou nascido e criado em São Paulo, na Zona Sul de São Paulo, né? Fui formado politicamente por grupos de cultura, de hip hop, capoeira, coisas que aconteciam na minha quebrada lá. Então, eu vejo a galera se matando por edital em São Paulo, né? A galera que vive de cultura na periferia de São Paulo vive se matando por edital. E é uma coisa que eu fico me perguntando, né? E aí, se o edital acabar, a gente vai fazer o quê? Qual é a nossa capacidade de autofinanciamento, né? E aí eu sou partidário também do mesmo partido de Daimar, e a nossa perspectiva é justamente essa, né? Criar vínculos, não só criar um partido gigante, mas criar confiança nas pessoas de que a gente tem um projeto político, né? E eu acho que os grupos de cultura podem fazer isso, né? Ter pessoas, não precisa todo mundo trabalhar na parada, mas ter pessoas que gostam e que contribuem, né? Para você depender cada vez menos dessas ferramentas que são de um Estado que não gosta muito da gente, né? Convenhamos. Enfim, é uma dúvida, eu queria saber de vocês como vocês veem isso. E valeu, é muito, muito boa a conversa. Eu vou aproveitar só para complementar de cara, porque a fala do Gabriel me lembrou de um ponto que eu tinha notado, que eu já tinha pensado em falar e acabei esquecendo durante a conversa, mas que uma coisa muito importante que a gente também não pode esquecer nesse trabalho comunitário aqui na região é justamente essa, como eu falei, essa construção dos afetos para além também dos centros, dos pontos principais do nosso território. Dando um exemplo pessoal aqui, um exemplo rápido, no ano passado rolou a jornada universitária pela reforma agrária lá na UESP, que vai acontecer agora de novo no final desse ano, recomendo bastante a participação. E foi um contato assim, tipo, fantástico para conhecer o trabalho do pessoal dos assentamentos, dos povos indígenas aqui da região, um pouquinho mais de perto, para além do dia a dia, assim, tipo, não ter acesso a visitar facilmente e coisas parecidas. Mas foi tipo um pequeno contato assim com muito da produção cultural que a gente não tem tanto contato justamente por conta dessa dinâmica de redes sociais e dessa dinâmica de acesso à internet nesses locais. Mas que, por exemplo, eu me lembro particularmente de um exemplo que foi justamente no final do evento, assim, tipo, todo mundo já indo embora, organizado e tal, e uma das pessoas que veio, se eu me lembro bem do palco dos Pataxó Ranranhan, que tinha mostrado no palco, no evento, a apresentação dele de rap, da produção dele de rap indígena, mostrando, fazendo a rima do lado de fora depois, juntando a galera, fazendo música, e, tipo, são formas de produção que acaba passando um pouco batido, acaba passando um pouco esquecido, ainda mais porque é algo que está se construindo em elemento do zero, que é algo que, pouco a pouco, você vai ver o artista indígena se valorizando aqui na região, você vai ver, pouco a pouco, como o Gabriel falou aqui, a disputa, muitas vezes, é pelo básico, ao ponto de que, tipo, a galera não tem acesso a ficar conhecida aqui na região. E aí, reforçando esse ponto, eu vejo o trabalho da cooperativa com um potencial muito grande para a gente conectar, por exemplo, aqui na região, com os Pataxó, com o pessoal do Supinambá de Olivença, com os povos que a gente tem aqui na região e com esses grupos que geralmente
não vão ter espaço na grande mídia tão facilmente, que não vão chegar tipo, tão facilmente a aparecer, por exemplo, até numa mídia local, assim, no BATV, no TV Santa Cruz, na TV Cabralha, por exemplo, aqui não vão ter tanto espaço necessariamente. É algo que vale a gente tentar construir essas conexões assim, com a galera que já tem contato, com a galera que sabe mais, com a galera que vê essa oportunidade, para a gente conseguir construir também essa produção com a produção negra, uma produção indígena, uma produção que para todo mundo mesmo aqui na região, para todo mundo conseguir ter esse acesso e a gente conseguir levantar todo mundo, assim, levantar a maré para levantar todos os barcos. Massa, massa demais, massa demais. Agradecido pela fala. E é muito louco, assim, algumas coisas, né? Porque falando, assim, sobre a atenção que a mídia dá, e eu acho que é o que foi passando, assim, o papo todo é isso, assim, sobre a que se escolhe dar atenção, né? Pensando, assim, a esses grupos de comunicação que já tem uma certa inserção, já tem uma certa estrutura, a que se prefere dar atenção, né? Porque falando, por exemplo, de artistas indígenas e tal, a gente tem aqui na nossa região, no litoral sul da Bahia, uma das artistas brasileiras que tem maior alcance, assim, se a gente for falar internacionalmente, mundialmente, que é Selé Tupinambá, e de que maneira ela está sendo, por exemplo, abordada por esses veículos de comunicação, assim, né? Então, a gente percebe que não é uma questão de relevância, não é uma questão de... não tem nada a ver sobre isso, né? É uma questão de escolha mesmo, quais as decisões que a gestão dessa comunicação está fazendo. Galera, assim, a gente está aqui, são 10 para as 9 agora, a gente começou, já tem quase 2 horas de papo. Tá massa, assim, eu acho que tem coisas que, honestamente, eu quero... A gente está conversando aqui no nosso Gabinete das Sombras. A gente está aqui trocando umas ideias sobre coisas que a gente está conversando, inclusive, porque daqui, assim, eu acho que parte do objetivo já foi bastante alcançado, no sentido de que já se vislumbra aqui dessas conversas muito para o futuro, né? Eu acho que eu quero agora, indo para o... A gente começou nas considerações iniciais, aqui puxar uma rodada de considerações finais e tal, principalmente agradecendo as contribuições, assim, dizendo mais uma vez, eu acho que essas conversas não se encerram aqui, eu acho que, pelo contrário, assim, foi uma roda de conversa para poder abrir debates, abrir canais de comunicação, né? Eu acho que o objetivo principal é esse, que a gente se conheça, que mais pessoas se conheçam, que a gente se interligue e consiga gerar relações, afetos, como também já foi dito aqui. Dizer mais uma vez para a galera que está colando, que está rolando a nosso formulário de presença, como já foi dito assim, a gente está nessa missão também de mapear, de ter o contato da galera, fazer essa corrente de e-mails, assim, fazer circular, que nossos trabalhos circulem entre nós, assim, a gente bota muita fé que se territorialmente a gente conseguir um alcance, assim, circular, isso vai fortalecer uma visibilidade geral, né? Então, vamos fortalecendo a comunicação com as pessoas que a gente vê, com as pessoas que a gente acessa. Agradecer as pessoas, assim, aqui começando por Marcelo e Thalita, que são pessoas que estão um tanto mais distantes, mas que se propuseram a participar desse momento. Muito agradecido esse encontro, ampliando esse alcance. Agradecer a Amanda, Daimar, agradecer a Eric, que infelizmente caiu, estava conversando aqui com ele também, ele caiu, estava meio que em trânsito também, não pôde ficar. Agradecer a cada pessoa que colou, cada pessoa que contribuiu, e dizer assim que, voltando assim para essa rodada de considerações finais, assim, por essa fala aqui de, de Daimar sobre esses objetivos da cooperativa, né, que de fato a gente tem feito, né, e voltando um pouquinho de uma história que a gente tem contado toda vez que a gente tem a oportunidade de apresentar a cooperativa, né, que tudo começou de desejos de um grupo de artistas que queria se desenvolver artisticamente, que encontrava no seu fazer artístico, assim, cotidiano, muita dificuldade, que foi atrás de resolver dificuldades, que a gente começou a produzir, se organizar, e o nível de dificuldades era tão profundo, assim, em termos de estrutura, que a gente foi levando isso até querer montar uma cooperativa. E eu acho que a síntese um tanto é essa, né, de que eu acho que o jeito de resolver as nossas questões é esse aqui.
abrindo ao máximo a discussão, estabelecendo ao máximo contatos, afetos, né, relações. Então, gente, não só para esse espaço, como quaisquer espaços que a cooperativa venha fomentar. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos aos espaços, aos canais de comunicação que já estão aí postos. Vamos se apropriando disso. A gente tem um grupo, não sei se alguém aqui ainda não tem acesso, mas tem um Instagram, tem um grupo de WhatsApp, que são os nossos principais canais de comunicação, né, de divulgar nossas ações e tudo, mas dizer que, com o tempo, a gente vai firmando assim, mais ações presenciais também, né, reiterar que é de nosso interesse que a gente vá encontrar com as pessoas, que a gente corra mesmo esse território litoral sul a princípio, né. Então, galera, com vocês, por gentileza, mais uma vez agradecido. Então, começar a puxar aqui, agradecer super muito a vocês todos, foi muito, muito massa participar, e aprendi um bocado também sobre a realidade do território, sobre quem está puxando essa onda toda, assim, e contem comigo, contem com a Guilda Nancy, contem com Serra Grande aqui, toda vez que vocês precisarem estar aqui, e que a gente possa realmente construir essas pontes, né, de pluralidade, de diversidade, de afetos, que a gente tenha mais vozes aqui, que tenha mais mulheres também conversando a respeito, sentir falta dessa presença. A Liza foi muito... Adorei quando ela falou também, porque eu me senti um pouco mais aconchegada nesse sentido. E é isso. Valeuzão, gente. Foi massa. Foi realmente massa. Vida longa e próspera a Tauaré. Gente, muito prazer mesmo pela conversa. Eu gostei muito desse... Porque, gente, assim, mídia é infraestrutura, né? É uma infraestrutura em que a gente troca informação. Então, pode não ser o Instagram, pode ser uma Xerox que a gente distribui, pode ser uma roda de conversa, pode ser um negócio que acontece, né? Quando eu falei dos blogs, eu acho que é muito... E aí, aproveitando essa preocupação da Amanda, porque eu acho que é isso mesmo, né? Tá onde as pessoas estão, é levar informação para onde as coisas existem. A gente não inventa mídia, né? A gente ocupa um espaço que já existe aí. Então, eu acho que fazer esse mapeamento. Acho que a conversa aqui é muito legal mesmo, muito produtiva. Muitos bons caminhos abertos para Tauaré e para os projetos. Valeu, gente. E é isso, né? Se tem meu contato, me chame, vamos operacionalizar coisas. Obrigada. Aproveitar para também fazer uma falinha de encerramento aqui pro pessoal. Agradecer demais pelo espaço, gente. Agradecer por você se chamar pelo evento, para poder falar com vocês, conversar com todo mundo. Reitero sempre assim, que o Jornal Futuro é um espaço aberto para a galera, para fazer a divulgação, fazer essa conversa dos projetos culturais aqui da região, para fazer denúncia do que tiver para denunciar, seja repressão policial, seja repressão dentro do projeto político, como foi o caso, por exemplo, do pessoal de Brasília, do pessoal da cena aqui, com a Secretaria de Cultura de Ilhéus. Reiterar sempre assim, que a gente tem muito essa questão dos produtores culturais aqui na região, de ainda estarem um pouco separados, cada um com seus grupos, e faltar um pouco ainda essa união de projetos diferentes, de formas de produção diferentes, mas que sempre existe um potencial. Esse projeto aqui eu vejo como um passo gigantesco em busca disso, e eu espero ter conseguido ser direto ao ponto de que a gente não pode esquecer nem separar a produção cultural da luta política. Assim, não dá para a gente esquecer desse projeto, esquecer de que para a gente conseguir produzir arte, a gente tem que ter condição financeira, tem que ter condição de saúde mental, tem que ter condição física, tem que ter condição de tempo para conseguir organizar tudo isso. Eu recomendo bastante acompanhar, assinar o Jornal Futuro para receber em casa todo mês, acompanhar o trabalho da gente no PCVR do partido, acompanhar o trabalho pessoal aqui, que vez ou outra eu vou estar divulgando. Eu estou produzindo agora com a galera do partido, a gente está no estágio inicial na produção de um documentário, eu, nível individual com a minha esposa, a gente está produzindo um mini-doc agora, recentemente, e agradecer a todo mundo, assim, e
deixar sempre claro que, tipo, espaço aberto aqui, meu contato está sempre disponível no grupo lá com o pessoal, quando tiver atividade, seja a divulgação dos eventos de todo mundo, seja a atividade presencial de divulgação, se for para chegar junto, panfletar, colar lambe aqui na região, o que tiver disponível, o que tiver para fazer para divulgar esse projeto, a gente está junto. Obrigado, gente. Boa noite. Foi um prazer estar aqui com vocês, rever Thalita, rever Augusto, vocês que já tive uma troca ali em outros tempos. Dizer que eu também estou à disposição. Eu estou no período de ato aqui das minhas produções de conteúdo, mas dizer que eu estou, enfim, com ideias ou trocas de conversas, enfim, mais encontros como esse aqui, achei que foi muito produtivo. E dizer, assim, colocar em palavras enfim, eu acho que a perspectiva de cooperativa que vocês estão construindo é um caminho, assim, brilhante, com muito potencial. Eu acho que a gente tem que trabalhar sempre na soma, na rede. Enfim, a gente está cultura popular, a gente não tem o poder econômico do nosso lado para construir um super ecossistema de mídia que vai do jornal impresso, passando por todas as multiplataformas, mas a gente, enfim, como o Daimar estava colocando, né, a gente tem um afeto, e trabalhar essas redes, que podem ser também redes de afeto, de troca, eu vejo como um caminho bastante potente, me coloco à disposição para somar no que estiver ao meu alcance. Bem? Um abraço. Valeu demais. Gente, se tiver mais alguém aqui que queira falar mais alguma coisa também, compartilhar, enfim, fica à vontade. Mas só para a fins de registro também, né, dos nossos pequenos protocolos, lembrar que esse projeto é um projeto financiado pelo FUNTRAD via Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do Estado da Bahia, né? Dizer que é um projeto que está sendo executado pelo Instituto de Promoção da Igualdade, IPI, com parceria da Carranca Produções e Praça Produções Culturais. Então, agradecer também as parcerias que a gente tem feito. Cris, me perdoe, eu não disse seu nome na entrevista, isso foi um erro crasso, mil perdões, né? Agradecer a cada pessoa que tem colado, agradecer assim a disposição que as pessoas têm tido a trocar ideia com a cooperativa. A gente tem ficado muito empolgado com isso também, assim, no contato com as pessoas, perceber que, massa, realmente tem sido um caminho bom de seguir, dá muito trabalho, mas eu acho que é pelo certo, né? Eu acho que andar pelo certo é a melhor coisa. Então, agora, mais uma vez, assim, quem quiser falar, fica à vontade, se não, mais, um beijo, um cheiro, um queijo, e até o próximo encontro. Ei, peraí, gravar. Valeu, Billy. Se esforça, Eu Billy. vou dar um salve na Zila, pô, para falar o negócio lá, Billy. Eu, de